Olá! Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os modelos atômicos e vamos entender como os elétrons se arranjam em torno do núcleo, pois até o momento nós vimos os modelos atômicos propostos por Dalton, por Thomson e por Rutherford, e a presença dos prótons e dos nêutrons no núcleo e dos elétrons. Mas nós não conversamos ainda a respeito de como se dá esse arranjo dos elétrons em torno do núcleo. E para isso, nós vamos ter a introdução da teoria quântica, que vai prever qual é esse papel primordial dos elétrons na química. Então, o estudo do átomo ele vai levantar algumas questões. Primeiro, quantos elétrons existem em um determinado átomo? Outra questão, que energia que possuem esses elétrons individuais? E, além disso, onde é que eles estão dentro de um átomo? A resposta para essas questões tem uma relação direta com o comportamento de todas as substâncias nas reações químicas. As tentativas dos cientistas do século XIX de compreenderem os átomos e as moléculas tiveram um sucesso limitado. Supondo que as moléculas eram então bolas elásticas, os físicos conseguiram prever e explicar, com bastante sucesso até, alguns fenômenos macroscópicos. Por exemplo, a pressão exercida por um gás era explicada a partir destes modelos. No entanto, esse modelo não considerava a estabilidade das moléculas, ou seja, ele não conseguia explicar as forças que mantêm os átomos juntos. Foi preciso bastante tempo, na verdade, para perceber, e ainda mais tempo depois para aceitar que as propriedades dos átomos e também das moléculas não eram governadas pelas mesmas leis da física que se aplicavam tão bem aos objetos macroscópicos. Então, com isso, foi necessária uma transição entre a física clássica para a teoria quântica. Nós vamos ver aqui 3 problemas que não podiam ser explicados a partir das teorias vigentes até o momento. O primeiro deles, denominado emissão do corpo negro, e que foi resolvido por Planck em 1900, e que para isso eram necessários novos conceitos, uma nova teoria a ser formulada. O que significa esse tipo de emissão do corpo negro? Quando nós temos sólidos aquecidos, aqui representados por essa lâmpada incandescente, esse sólido ele vai emitir radiação eletromagnética em uma larga gama de comprimentos de onda. Uma luz vermelha, por exemplo, de um aquecedor elétrico, a gente consegue observar. Ou uma luz branca de uma lâmpada de tungstênio. Esse objeto quente, que pode ser essa lâmpada aqui representada, ele é conhecido como um corpo negro. Embora ele emita uma coloração branca, né, porque ele está muito quente, mas esse termo ele significa que esse objeto ele não tem uma preferência em absorver ou emitir um determinado comprimento de onda, por isso este nome. As medições que foram realizadas lá no final do século XIX, eles mostravam que a quantidade de energia que era emitida por esse objeto a uma determinada temperatura, ela dependia do comprimento de onda. Quando eles tentaram descrever essas dependências com a teoria ondulatória que já existia e as leis da termodinâmica, eles só conseguiam responder em parte aquilo que eles observavam. Então, essas teorias elas não funcionavam, ou para comprimentos de onda muito curtos funcionavam, mas não para comprimentos mais longos, ou vice-versa. Então, eles não conseguiam ter uma teoria que funcionasse para todo o espectro eletromagnético. A teoria, então, da física clássica considerava que esses átomos e as moléculas podiam emitir ou absorver qualquer quantidade de energia. Ele poderia emitir em todos os comprimentos de onda. Mas Planck, então, viria dizer que, na verdade, a energia, a quantidade de energia, ela é o que a gente chama quantizada. Ou seja, a energia, essa luz que é emitida ou absorvida, ela é emitida ou absorvida em quantidades discretas, que ele chamou de quanto. Então, são quantidades, são pacotes de energia que são emitidos ou absorvidos, e não todo um espectro de energia que seria emitido. Então, com isso, nós temos que a energia vai ser igual à constante de Planck vezes essa frequência. Então, a constante de Planck vai ter este valor. O segundo problema que não pode ser explicado pela teoria vigente é o efeito fotoelétrico, que foi depois resolvido por Einstein em 1905. Esse fenômeno é o fenômeno pelo qual os elétrons vão ser ejetados da superfície dos materiais, de metais, quando eles são expostos a uma radiação
com uma determinada frequência mínima. Caso essa radiação incidente tenha uma frequência superior a essa frequência limite, haverá ejeção destes elétrons. Aqui à direita, esquematicamente, o tipo de equipamento utilizado para estudar esse efeito fotoelétrico, onde a gente tem aqui um tubo em vácuo, há essa radiação incidente aqui representada, que vai proporcionar que elétrons sejam ejetados do metal, e elétrons são negativos, então eles vão ser atraídos por esse eletrodo positivo e vão ser contados através deste detector. E o que foi observado, então, por Einstein? Quais foram as suas proposições? O número de elétrons ejetados desses materiais, ele era proporcional à intensidade ou a esse brilho da radiação, o que não se verificava com as energias desses elétrons ejetados. Abaixo da frequência limite, eles não eram ejetados, por mais intensa que fosse essa luz. O efeito fotoelétrico, então, ele não podia ser explicado pela teoria ondulatória da luz. Mas o que Einstein propôs? E foi uma suposição bastante impressionante naquele momento. Ele sugeriu que o feixe de luz, na realidade, seria um feixe de partículas. Então, essas partículas de luz, que hoje em dia são chamadas de fótons, seriam, então, partículas que têm essa propriedade, além da propriedade ondulatória da luz, também propriedades de partícula. E usando a teoria quântica da radiação de Planck, né, que a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência, como uma equação de partida, ele formulou a equação, então, para o efeito fotoelétrico, onde a constante de Planck vezes essa frequência vai ser igual à energia cinética com que esse elétron é ejetado, mais o que é denominada a função trabalho do material, essa energia mínima necessária para arrancar um elétron deste material. Então, essa seria a equação do fotoelétrico, do efeito fotoelétrico formulada por Einstein. Então, esses elétrons eles estão ligados no metal através das forças atrativas e vai ser necessária essa frequência mínima para que eles sejam ejetados. Quando se incide esse feixe de luz na superfície do metal, vai ser equivalente a que a gente dispare um feixe de partículas, de fótons, sobre este átomo. E se essa frequência, então, for maior que hni, ela vai ser exatamente igual à energia que prende esse elétron no metal. Então, essa luz vai ter a energia suficiente para arrancar este elétron. Quando a gente usa a luz com uma frequência maior, então só os elétrons vão ser expelidos. Além dos elétrons expelidos, a gente vai ter também uma certa energia cinética, né? Então, é isso que nos diz essa equação. Quanto mais energético for o nosso fóton, quanto maior for a sua frequência, maior vai ser a energia cinética desse elétron que vai ser ejetado do metal. Então, se a gente, comparando, tivéssemos dois feixes de luz com a mesma frequência, desde que ela seja maior do que essa frequência limite necessária, só com intensidades diferentes, no caso desses dois feixes, o feixe de luz mais intenso vai ter um maior número de fótons, e o número de elétrons que ele vai possibilitar de serem ejetados também vai ser maior que o número de elétrons que seria ejetado por um feixe de luz mais fraco. Então, quanto mais intensa for a luz, maior vai ser o número de elétrons que vai ser ejetado por essa placa metálica. Então, quanto mais alta a frequência, maior vai ser a energia cinética destes elétrons. Então, essa suposição de Einstein, na verdade, trouxe um dilema. Por um lado, a gente conseguiu explicar agora o efeito fotoelétrico, ele conseguiu explicar de maneira satisfatória, mas a teoria corpuscular da luz não era consistente com o que já se conhecia do comportamento ondulatório da luz. Então, a gente teria que agora considerar esse fato de que a luz apresenta as duas naturezas, as duas propriedades, tanto de partícula quanto de onda. Então, dependendo do experimento, a luz vai se comportar como onda, ou dependendo do experimento, vai se comportar como feixe de partículas. Então, essa dualidade partícula-onda não era vigente na época. Então, hoje isso já é bem aceito, mas na época isso foi revolucionário. Então, os físicos eles entendiam a matéria e a radiação, e foi preciso um tempo para que este fato fosse de fato aceito, né? Então, não é uma propriedade apenas da luz, a gente vai ver depois que também inclui toda a matéria e inclui, por exemplo,
os elétrons. O terceiro problema é o problema do espectro do hidrogênio. Os espectros de emissão das substâncias eles eram estudados já há bastante tempo, desde o século XVII. Quando se fornece energia para um gás, os elétrons eles vão fluir do eletrodo negativo para o positivo e vão colidir com esse gás. Dessas colisões, a gente vai ter emissão de luz pelos átomos ou pelas moléculas. E essa luz emitida, ela pode ser separada nos seus componentes e focalizada por meio de um prisma, como aqui representado. Então, a gente tem uma descarga elétrica aqui em um gás, vai passar esse feixe por uma abertura, que pode ser separado por esse prisma, e a gente vai ter aqui, numa placa fotográfica, essas linhas espectrais deste gás. A cor de cada um desses componentes da radiação, para uma posição definida, vai se dar de acordo com o comprimento de onda e com a forma dessa imagem na placa fotográfica. Então, a gente vai ter essas linhas espectrais características. E cada elemento vai ter um espectro de emissão própria. Vai ser, então, a impressão digital deste elemento. E isso pode ser, inclusive, utilizado em análise química, e era assim que se fazia análise química, então, nos primórdios, tá? E ela não vai ser uma emissão contínua. Não vão ser todos os comprimentos de onda que a gente vai observar. A gente vai ter esses comprimentos de onda específicos, quantizados, como a gente já tinha visto lá com a teoria de Planck, mas ninguém sabia explicar a origem dessas linhas espectrais, tá? Então, aqui, a gente tem um exemplo, o espectro de emissão do hidrogênio. E com isso, agora vem um modelo atômico que se propõe a explicar essas linhas espectrais, o modelo atômico de Bohr. No modelo atômico de Bohr, a gente vai ter que os elétrons vão ter energia com valores de energia específicos, quantizados, né? A luz vai ser emitida quando esse elétron se mover de um nível de energia para um nível menor de energia. Então, quando a gente tem um elétron que está numa camada superior em energia e ele perde essa energia, decai para um nível de energia menor, ele vai emitir luz, que seria, então, na forma de um fóton. E como é que se dá essa emissão? Através dessa equação proposta por Bohr, onde aqui n vai ser um número quântico que a gente vai ver na sequência, então vai ser múltiplos de números inteiros, que vai indicar a posição desse elétron dentro do átomo, em que nível de energia este elétron se encontra dentro de um átomo. E com isso, ele postulou, então, que o elétron só pode ocupar determinadas órbitas que têm energias muito específicas dentro do átomo. Então, o átomo tem uma órbita, os elétrons realizam uma órbita circular em torno do núcleo com uma energia bastante determinada. Então, só algumas órbitas são possíveis e ela é bastante especificada. Então, a transição de uma dessas órbitas de maior energia para uma de menor energia vai se dar na forma da emissão quantizada de um fóton. Então, através dessa equação proposta por Bohr e essa sua teoria de que o elétron orbita em torno do núcleo com uma órbita circular e com energia bastante determinada, em uma distância e energia bastante determinada, uma órbita fixa, ele conseguiu explicar muito bem as linhas espectrais que eram observadas, diferentes séries espectrais que eram observadas para o átomo de hidrogênio. Então, esse elétron, ele pode decair apenas um nível ou vários níveis em energia e através, então, da sua equação, para um nível inicial determinado, o nível inicial em que esse elétron se encontrava e o nível final onde ele se encontrava, ele conseguia, então, calcular e observar exatamente essas linhas espectrais, explicar exatamente as linhas espectrais para um átomo de hidrogênio. Então, no caso do átomo de hidrogênio, essa teoria funcionava muito bem, inclusive a equação proposta por Bohr funcionava muito bem. O que se mostrou que não era verdade para depois outros átomos que apresentavam mais do que um elétron. Então,
Isso a gente vai ver que o modelo de Bohr, ele se limitava a explicar o átomo de hidrogênio. A questão que surge com a teoria de Bohr, com a explicação de Bohr para o átomo de hidrogênio, por que o elétron vai estar agora restrito a determinadas órbitas em torno do núcleo? Por que essas distâncias são fixas? Né? Então, isso levou um tempo para que uma explicação fosse formulada. E essa explicação ela veio com de Broglie. Se as ondas de luz podem se comportar como esse feixe de partículas, que eram os fótons, que a gente viu antes ali no modelo fotoelétrico, no fenômeno do efeito fotoelétrico, então talvez as partículas, assim como os elétrons, também possam ter essas propriedades ondulatórias. E de acordo com de Broglie, o elétron vai se comportar como uma onda estacionária, que não se propaga ao longo de uma corda. E alguns pontos desta corda, os nós desta corda, eles não se movem. Ou seja, existe uma amplitude da onda em alguns pontos que vai ser zero. Então, nestes nós, essa amplitude da onda seria zero. Se o elétron se comporta como uma onda no átomo de hidrogênio, que era a explicação de Bohr, o comprimento de onda vai ter que se ajustar exatamente à circunferência da órbita. Né? Então, se a gente pegar aqui a circunferência da órbita como sendo igual a números inteiros do comprimento de onda, esse valor R só pode adquirir alguns valores bem definidos. Da mesma forma que o elétron vai depender do tamanho dessa órbita com que ele vai circular em torno do núcleo. Ou seja, será quantizado. Por quê? Porque a gente só tem algumas órbitas que vão ser permitidas. Então, de Broglie concluiu que as ondas podem se comportar como partículas e as partículas podem exibir propriedades de ondas. Então, com isso, ele deduziu que as propriedades corpusculares, ondulatórias, estão relacionadas através dessa expressão. Então, ele deduziu a expressão de Broglie, onde a gente vai ter o comprimento de onda, que vai estar associado a uma partícula em movimento que tem uma massa e uma velocidade. E elas estão associadas a partir da constante de Planck. Então, a partícula em movimento pode ser tratada tanto como onda, como tem propriedades também de uma partícula. Se nós agora usarmos a expressão deduzida por de Broglie para calcularmos qual é o comprimento de onda, nanômetros, de Broglie, que vai estar associado a uma bola de ping-pong que tenha 2,5 gramas e viaje a uma velocidade de 15,6 metros por segundo. Usando a expressão de de Broglie e com as unidades no sistema internacional associadas de maneira correta, nós vamos chegar a um comprimento de de Broglie de 1,7 vezes 10 na menos 23 nanômetros, ou seja, é um valor muito pequeno. Neste caso, nós não vamos conseguir detectar essas propriedades ondulatórias, a gente não vai ter precisão através de instrumentos para conseguir observar essa propriedade ondulatória. Então, embora nós consigamos aplicar a equação de de Broglie para qualquer partícula, mas essas propriedades ondulatórias, elas só vão se tornar mensuráveis quando nós estivermos falando de objetos submicroscópicos. Então, agora nós já temos evidências da dualidade onda-partícula, tanto no caso da radiação eletromagnética, na forma dos fótons, como também no caso dos elétrons. Na mecânica clássica, uma partícula vai ter uma trajetória bastante definida. Então, a gente consegue determinar a localização e o momento linear, ou seja, a massa vezes a velocidade, para qualquer momento. A qualquer instante, a gente consegue determinar isso. No entanto, agora, quando a gente entra no campo da mecânica quântica, considerando a dualidade onda-partícula, vai ficar um pouco mais complicado a gente especificar a localização. Por quê? Porque a gente vai ter que falar da localização não de uma partícula, mas de algo que se comporta também como onda. Então, a gente não consegue mais definir a localização precisa de uma onda, ou de algo que se comporta como uma onda, como é o caso aqui de um elétron, por exemplo. Porque a onda ela vai se estender no espaço. Então, para descrever esse comportamento de uma partícula subatômica que tem
o comportamento também de onda, Heisenberg propôs o princípio da incerteza, que seria então impossível conhecer simultaneamente e com exatidão o momento linear, o produto massa-velocidade, e a posição dessa partícula. Então, no momento em que nós determinamos uma dessas propriedades, nós vamos ter uma incerteza muito grande na outra. Ou seja, se a posição da partícula for conhecida com precisão, a medição do seu momento vai ser menos precisa. Então, a gente vai ter uma incerteza na medida da posição, uma incerteza na medida do momento linear, que vai ser dada pela expressão, então, o princípio da incerteza. O produto dessas incertezas de duas medidas simultâneas não pode ser menor do que um certo valor aqui, que é uma constante, a constante de Planck dividido por 4π. Então, se a gente tiver uma incerteza na posição pequena, a gente vai ter uma incerteza muito grande no momento linear e vice-versa. Então, se nós aplicarmos esse princípio da incerteza no átomo de hidrogênio, nós vamos perceber que, na realidade, o elétron não se move em volta do núcleo com uma trajetória bem definida, como Bohr havia proposto. Porque se Bohr estivesse certo, nós poderíamos simultaneamente determinar com precisão a posição do elétron, a partir do raio dessa órbita, que seria conhecido, e o seu momento linear a partir da energia cinética desse elétron. E nós estaremos violando o princípio da incerteza. Então, com isso, a gente observa que o modelo de Bohr havia um problema neste modelo. Então, nós vamos precisar ainda de um outro modelo que seja capaz de levar em consideração o princípio da incerteza também. E com isso nós temos a proposição do modelo atômico atual, então o modelo que é posterior ao modelo de Bohr, que é o modelo atualmente aceito para explicar essa dualidade onda-partícula do elétron e explicar a posição dos elétrons dentro de um átomo. Mas Bohr contribuiu muito para a nossa compreensão atual. E essa sugestão dele de que a energia do elétron no átomo era quantizada ainda é válida. E tanto que, na verdade, a gente consegue, como eu falei, explicar o átomo de hidrogênio utilizando a teoria de Bohr. Só que, quando a gente tem agora átomos que têm mais de um elétron, a partir de 2 elétrons, esse modelo já não é mais válido, por causa da dualidade onda-partícula. Então, esse conceito da órbita bem definida do elétron não está correto, não é preciso. Lá em 1926, Schrödinger descreveu uma equação para tentar descrever o comportamento ondulatório do elétron juntamente com seu comportamento de partícula. Então, ele introduziu o conceito ondulatório ao elétron. Então, a partícula vai ser representada pela massa m, a onda vai ser representada em termos de uma função de onda psi. E essa função de onda, então, vai ser uma função matemática que vai ter valores que vão variar de acordo com a posição. Então, na verdade, agora nós temos um modelo matemático para descrever esse comportamento do elétron. Quando nós temos agora psi ao quadrado, isso vai indicar a densidade de probabilidade. Ou seja, vai nos dizer qual é a probabilidade de que a partícula esteja em uma dada região do espaço, dividida pelo volume dessa região. Então, agora nós não temos mais uma posição bem definida para este elétron, mas nós temos uma densidade de probabilidade. Então, a abordagem de Schrödinger foi substituir essa trajetória precisa por uma função de onda, tá? Então, agora a gente tem a energia quantizada e cada função de onda vai estar associada a um valor permitido de energia. Então, a gente continua levando em consideração a questão de nós temos pacotes de energia, de ela ser quantizada, mas a mecânica quântica vai indicar que a gente não pode marcar essa posição exata do elétron no átomo. Então, a gente vai ter simplesmente essa região onde o elétron deve estar em um dado instante. Então, a gente introduz agora o conceito de densidade eletrônica, uma densidade de probabilidade do elétron ser encontrado nessa região em particular do nosso átomo.
Então, esse quadrado da função de onda que eu falei, que vai definir essa distribuição da densidade eletrônica, quando a gente considera agora um espaço tridimensional em volta do núcleo. E a gente pode ter, nessa função de onda, a gente vai ter essas posições em que há esses nodos, ou seja, pontos em que a função de onda passa pelo zero e não apenas se aproxima do zero. Então, neste nodo, a partícula tem densidade de probabilidade zero. Então, existem regiões em que há uma probabilidade zero de encontrar este elétron, tá? Então, o que nos diz, o que nos mostra a equação de Schrödinger? Ela só pode ser resolvida de maneira exata para o átomo de hidrogênio, né? Sistema com mais elétrons, ela vai precisar de aproximações. Então, claro que ela também precisa de aproximações, ela não é uma expressão exata, mas agora ela consegue explicar aquilo que nós observamos nos outros átomos, ao contrário do átomo, ao contrário do modelo de Bohr, que não conseguia explicar esses comportamentos. Então, embora ela não consiga ser resolvida de maneira exata, mas nós conseguimos fazer essas aproximações e utilizarmos essa equação, além do átomo de hidrogênio para os demais. Se nós fizermos isso para o átomo de hidrogênio, nós vamos ter que a energia do átomo vai depender apenas de N, então apenas desses níveis de energia em que o elétron estava, e com isso a gente vai chegar a uma expressão que é bastante similar àquela de Bohr. Então, por isso que o modelo de Bohr conseguia explicar o átomo de hidrogênio. Então, na verdade, o modelo de Bohr ele era um caso específico da aplicação da equação de Schrödinger. Então, ele não estava totalmente errado, porque ele consegue também estar englobado nesta equação, mas esta equação ela é mais geral do que a equação de Bohr, porque agora nós não estamos mais falando de posições bem definidas para esse elétron. Então, além da energia, nós temos também as soluções espaciais e radiais, que vão nos mostrar a forma e orientação dessas regiões do espaço, onde nós conseguimos encontrar os elétrons. Então, agora nós vamos introduzir o conceito de orbitais atômicos. E a equação de Schrödinger vai precisar de 3 números quânticos, que eu tinha falado, né, que para o caso do modelo de Bohr, a gente tinha apenas um número quântico, que era esse valor N, que era esse nível de energia. E agora com a equação de Schrödinger nós temos a introdução de 3 números quânticos. Depois vamos ver que nós vamos precisar de ainda um 4º número quântico. Mas aqui nós precisamos então de 3 números quânticos para especificar essas regiões no espaço. O primeiro número quântico, o número n, que é denominado número quântico principal, ele vai definir o tamanho deste orbital. Quanto maior for este valor de n, maior vai ser a distância média entre o elétron e o núcleo. Então, cada camada eletrônica aqui, ou nível eletrônico. O segundo número quântico que nós temos na equação de Schrödinger é o número quântico do momento angular, definido pela letra L. Ele pode assumir, para um dado valor de n, valores que vão de 0 até n menos 1. Ou seja, quando nós temos n igual a 1, os valores possíveis de L são 0, apenas o 0. Quando n é igual a 2, os valores possíveis para L serão 0 ou 1. Para n igual a 3, ele pode assumir os valores 0, 1 ou 2. Quando L é igual a 0, nós estamos falando de um orbital do tipo S. Quando L é igual a 1, nós estamos falando de um orbital do tipo P. L igual a 2, um orbital do tipo D. E para L igual a 3, nós temos um orbital do tipo F. Então, eles definem a forma do volume espacial que o elétron ocupa. Também são chamados de subcamada destes elétrons. E essa notação vem da classificação das linhas espectrais, que são observadas para cada estado de energia em particular. Então, a forma com que essas linhas estão demonstradas nessas linhas espectrais, que vai nos dar os nomes para esses orbitais, se ele é do tipo S, P, D ou F. Então, depende, a nomenclatura, então, vem dessas linhas espectrais.
aqui representado um orbital do tipo L igual a 0, então seriam orbitais do tipo S, que tem essa característica de serem esféricos. E os orbitais com L igual a 1, os orbitais do tipo P, que vão ter essa forma, então coincide com dois eixos e apresentam um nó. O terceiro número quântico que nós temos é o número quântico magnético, representado por mL. Quando nós temos um determinado valor para L, mL pode assumir valores que vão de menos L até mais L. Então, por exemplo, quando nós temos um orbital do tipo P, que tem L igual a 1, os valores possíveis para mL, para esse número quântico magnético, vão ser menos 1, 0 ou 1. Quando L é igual a 2, menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2. Então, para L igual a 1, nós podemos ter três valores possíveis para o número quântico magnético. Para L igual a 2, nós vamos ter 5 números possíveis para o número quântico magnético. E isso vai nos dar a orientação desse orbital no espaço. Então, eles vão representar, vão distinguir os diferentes orbitais de uma subcamada. Os três orbitais P de uma camada L, então, podem assumir três valores. Então, nós temos três possíveis orbitais com L igual a 1. Os orbitais Px, Py ou Pz, que vão indicar onde se dá a localização desses orbitais de uma maneira tridimensional. Além disso, nós temos aqui o que nós chamamos de plano nodal, representado aqui em azul, que são regiões onde não há probabilidade de se encontrar estes elétrons. Para os orbitais do tipo D, que tem L igual a 2, nós temos 5 possibilidades. Então, nós vamos ter diferentes combinações lineares desses orbitais em torno dos eixos x, y e z, que vão nos dar essas 5 possibilidades e que vão apresentar esses planos nodais, essas regiões de zero probabilidade de se encontrar este elétron. No caso dos orbitais F, como L é igual a 3, nós vamos ter 7 possibilidades. Então, esses números vão de número quântico magnético vão de menos 3 até mais 3, passando pelo zero. Então, isso dá origem a 7 possibilidades de orbitais que estão aqui com as suas respectivas representações. E aqui os planos nodais não estão indicados, tá? O quarto número quântico é o número quântico de spin, ou spin eletrônico, representado por ms. Os dois estados de spin do elétron podem ser representados como se fossem as rotações horária e anti-horária em torno de um eixo que passa pelo elétron. Experiências espectrais de emissão de átomos de hidrogênio mostraram que as linhas dos espectros de emissão podiam ser desdobrados pela aplicação de um campo magnético externo. E a explicação é que esses elétrons eles se comportam como pequenos ímãs. Então, de acordo com a teoria eletromagnética, se nós temos uma carga em rotação, ela vai gerar um campo magnético. E esse movimento faz com que esse elétron se comporte como um ímã. A teoria de Schrödinger não levava em conta o spin, mas depois, lá em 1928, Paul Dirac combinou a teoria da relatividade de Einstein com o procedimento de Schrödinger, e, na verdade, Dirac e Schrödinger dividiram o Nobel de Física em 1933 por causa disso. A fim de levar em consideração esse movimento de rotação do elétron, o spin eletrônico, foi necessário introduzir o quarto número quântico, que é esse quarto número quântico de spin eletrônico, esse ms, que pode assumir dois valores, valores mais meio ou valor menos meio. A demonstração conclusiva da existência do spin eletrônico ela foi realizada por esses dois pesquisadores, em 1924. Aqui na figura nós temos esse arranjo experimental, que ele vai ser constituído por um feixe de átomos gasosos, gerado aqui num forno, que vai passar através de um campo magnético que não é homogêneo, aqui nesse caso, e a interação entre o elétron e esse campo magnético vai provocar um desvio da trajetória linear desse átomo. Então, como os movimentos de spin são completamente aleatórios, esses elétrons, da metade dos átomos, vão girar em uma direção e vão ser desviados para um lado, enquanto que a outra metade vai ser desviada para o outro lado.
Então, essas duas regiões de igual intensidade vão ser observadas aqui na nossa detecção. Então, foi com isso que eles conseguiram demonstrar a existência desse fenômeno, identificar experimentalmente a presença do spin, esse movimento de rotação do elétron.